dia a todos. Queria começar por, enfim, agradecer a vossa presença, agradecer à Escola 42, na pessoa do Pedro Santa Clara, nesta escola que tem dois aspectos tem vários aspectos interessantes e, portanto, é muito simbólica daquilo que vamos aqui discutir hoje. Por um lado, dispensa as aulas tradicionais, os professores, os horários fixos, e dispensa o canudo, que num país que vive ainda do canudo tem a sua importância, conseguindo resultados muito concretos, o apoio das empresas, que formam aqui pessoas, e emprego para as pessoas nesta versão bastante mais versátil. Numa altura em que estamos a discutir o Código Laboral, que vai motivar uma greve geral, e falámos disso há pouco numa conversa com o Pedro e com o candidato presidencial, é interessante ver como este mundo em que vivemos hoje tem este contraste entre uma enorme rigidez que dificulta a criação de emprego, uma resistência grande à mudança e estes novos conceitos de ensino, de aprendizagem, de versatilidade, que implicam, enfim, nessa expressão inglesa, o upskilling ou o reskilling, enfim, no fundo a reformatação das pessoas se vai inserindo na sociedade e as pessoas estão dispostas a isso. Queria também agradecer ao Novo Banco o facto de nos ter apoiado na realização destas 4 pequenas conferências. São pequenas porque optámos por este modelo menos chato de 4, 5, 6 horas, às vezes tarde e meia, fazê-la de uma maneira curta e mais eficiente em que se possam, de facto, debater com pessoas que sabem do assunto. A agenda que temos hoje vai permitir isso e, portanto, não perco muito mais tempo. Queria apenas contar-vos uma pequena história que me aconteceu a semana passada no jornal. Vieram vender-nos um software para substituir jornalistas. Vieram mesmo, uma empresa, enfim, que nos fornece um software onde se formata o jornal, vem-me propor que contratássemos esse software que, estou a citar, escreve notícias. Portanto, o que o software faria ou faz é acompanhar, por exemplo, a conta no X ou uma conta de alguém numa rede social e depois, e passo a citar outra vez, fazer resumos dessas mesmas notícias. A minha reação foi aquela que vocês esperam. Por um lado, recordei-me logo há 30 anos, quando a internet apareceu, o nosso entusiasmo em aderir automaticamente à internet e oferecer toda a informação que tínhamos, e, portanto, despejámos e definimos o nosso, ou condenámos uma parte da nossa profissão a oferecer a informação, que custa dinheiro a formar. Lembrei-me logo disso. E lembrei-me também que a pessoa que me estava a vender aquilo, que falava de resumos, nós não fazemos resumos, fazemos edição, fazemos escolha, não sabia bem do que é que estava a falar, apesar de estar a vender uma tecnologia que, se fosse aceito pelo Jornal Económico, dentro do ano, provavelmente iria condenar ao desemprego uma parte daquelas pessoas, mas pior do que isso, porque na verdade o meu papel não é preservar o emprego das pessoas que trabalham ali, mas pior do que isso iria empobrecer a informação que nós recolhemos. Porque aquilo que nós fazemos nós não fazemos conteúdos, no fundo é o que essas coisas fazem, o que nós fazemos é informação que implica pegar no telefone ou levantar-nos da cadeira para falar com pessoas e recolher informação original e refletir sobre ela. E, portanto, a minha primeira reação foi de bloqueio a isso, sendo que depois, a seguir, enfim, continuei a pensar no tema, e a verdade é que a inteligência artificial vai certamente mudar o jornalismo e haverá partes daquilo que nós fazemos que podem de facto ser utilizadas, embora não para escrever notícias, ou talvez até para escrever notícias. Eu tenho alguns jornalistas que têm um talento enorme para recolher informação, para saber informação, para estar ao telefone com uma fonte e conseguir que ela diga o que não quer dizer e que, portanto, acabe por nos revelar informação sobre as empresas, ou sobre os governos, ou decisões que são tomadas, e tem essa capacidade, mas depois revela uma enorme dificuldade, comum a uma geração mais nova, em escrever. Isto é, eu tenho jornalistas que são bons repórteres e maus a escrever. Embora isso, escrever é o mais fácil, no sentido de que é uma técnica, na verdade, a inteligência artificial pode, se bem colocada, ajudar a compensar esses defeitos. E, portanto, estamos neste ponto, em 2025, a caminho de 2026, estamos neste ponto de tentar perceber de que forma é que todo este admirável mundo novo, ou terrível mundo novo, nos vai mudar o nosso modo de vida. Portanto, não perco mais tempo, chamo aqui então ao palco a Patrícia Fonseca, administradora do Novo Banco, precisamente para discutirmos este admirável mundo novo. Muito obrigado. Temos 4 cadeiras, portanto, eu fico aqui. Está um bocadinho de calor. Um bocadinho a favor, dá um calor aqui dentro. O Pedro Santa Clara está a gastar muito em aquecimento aqui dentro. Muito bem. Então, vamos a isso. Enfim,
procuro sempre que estas entrevistas sejam mais coloquiais possíveis e olhando para o concreto. Ainda há uns dias, embora não seja o novo banco, a sucursal do BCP na minha rua fechou. O que tem acontecido, aliás, em todos os bancos, no novo banco, no BPI, na Caixa Geral, têm fechado. Começou por ser um fenómeno no interior do país que levantou imensa contestação, mas a verdade é que dentro das cidades hoje em dia há cada vez menos. Portanto, há um lado, as pessoas antigamente iam uma vez por mês ao banco, atualmente vão 30, mas já não vão fisicamente, ou vão mais de 30, fazem-no através da sua app. Eu vou quase todos os dias à app, obsessivamente, ver o que é que está ali a passar. É a inteligência artificial, o digital primeiro e depois a inteligência artificial, que veio dar uma nova camada e uma nova força a esta dinâmica nos bancos, está de facto a alterar muito a vossa forma de funcionamento, não é? Sim, é verdade. A inteligência artificial e a transformação digital que temos visto nos últimos anos está a transformar a forma como prestamos o serviço aos clientes, embora a transformação digital não é nem deve ser um fim em si mesmo. O foco deve continuar a ser, por um lado, o serviço que prestamos aos clientes, e, portanto, temos as pessoas no foco do que fazemos, mas também, por outro lado, na perspectiva dos nossos colaboradores, a experiência que hoje em dia conseguimos dar às nossas pessoas. E, portanto, a nossa missão deve ser colocar a inteligência artificial, a digitalização e esta transformação na persecução da nossa missão e tentar melhorar aquilo que se quer, a experiência quer dos clientes, quer dos nossos colaboradores. E nós... E ela melhor, isto é possível ter um olhar geracional e perceber o seguinte: eu prefiro, de facto, muitas vezes lidar com a app do que ter que ir a uma sucursal por uma questão prática e até ter que lidar, às vezes, com uma pessoa menos bem disposta que me está a atender. Na app a coisa resolve facilmente. Mas do ponto de vista geracional há muitas diferenças. Os mais novos aderem, não sendo eu mais novo já, e os mais velhos têm mais dificuldade em aderir a isto. Acho que tendencialmente pensamos assim, mas a verdade é que acabamos por ver esta, digamos assim, esta curiosidade pela forma pelo potencial e a mais-valia que a transformação e a inteligência artificial nos trazem, acabam por ser transversais, independentemente da formação ou até da idade. Se pensarmos naquilo que podemos oferecer, e vamos pensar primeiro, numa perspectiva de clientes. Na perspectiva de clientes, nós conseguimos hoje colocar e adaptar o serviço ao cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós temos a obrigação, e procuramos fazê-lo, de ter uma abordagem multicanal. Ou seja, o cliente deve escolher a forma como se quer relacionar com o banco. E a nós embora tenha menos escolha na parte física hoje em dia. Não, continua com escolha. O que nós devemos tentar fazer é estar presente na forma e quando o cliente entende. Quando o cliente precisa de nós presencialmente, devemos fazê-lo. Pelo contrário, se os clientes preferem uma forma mais autónoma, em que são eles próprios que, digamos assim, se autosservem, o que tentamos fazer é dar-lhe as ferramentas e os canais para o fazer. Se pensarmos nos colaboradores... Que estão a diminuir o número de pessoas, de funcionários do banco por cliente, não sei se há algum rácio que me possa dizer, está claramente a diminuir. Não tenho presente esse número para lhe dar, mas independentemente do rácio ou do número de colaboradores que estejam afetos a clientes, o que nós temos hoje também é, por detrás, temos toda uma equipa que, no fundo, tem procurado implementar ferramentas para melhor servir o cliente. E como é que serve melhor o cliente? E vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Relativamente a uma ferramenta que temos, um assistente virtual, a Mia, que no fundo permite ao cliente clarificar dúvidas, pedir informações. Isso funciona? E funciona. Não é aquele que a pessoa faz uma pergunta e à terceira já está irritado e diz, mas já não posso com a Mia. Não. Com a Mia seguramente não terá essa experiência, mas a verdade é que compete-nos a nós, todos, contribuir e continuar a melhorar essas ferramentas. E, portanto, temos instrumentos que permitem aos clientes autonomamente interagir com o banco e, por outro lado, internamente, temos também um conjunto de instrumentos que nos ajudam a melhorar o serviço ao cliente. Dou 3 exemplos. O primeiro é a gestão de reclamações. Temos hoje em dia implementado no banco, um hub de reclamações que permite identificar quais é que são as situações, permite preparar e reduzir muito o tempo de resposta
às questões dos nossos clientes e, por outro lado, dá-nos também informação relevantíssima que nos permite acomodar preocupações, melhorar processos e endereçar também questões... Portanto, encurta esse período de tempo em que há... Claramente. E dá mais transparência à Nós informação. hoje em dia temos uma redução muito significativa do ponto de vista de resposta ao cliente. Outro exemplo que lhe posso dar também é ao nível da fraude. Ou seja, hoje os bancos, e no nosso caso em particular, temos investido bastante em modelos e em sistemas que permitem detectar fraude, parametrizar operações suspeitas, gerar alertas. Tudo isto, no fundo, permite-nos dar uma maior segurança. Mas a fraude, neste caso, é praticada pelo cliente sobre o banco, é isso? Estamos a falar de todo o tipo de fraude e o que nós queremos é proteger as operações, proteger o banco, proteger os clientes e hoje em dia a inteligência artificial neste domínio, no domínio da cibersegurança e na proteção do cliente e das operações, é absolutamente crítica e tem sido algo que temos utilizado bastante. Para além daquilo que são, digamos, as utilizações mais iniciais de inteligência artificial, que é substituir tarefas mais repetitivas. E aí temos, naturalmente, todo um processo que permite eliminar, enfim, as tarefas aborrecidas ou repetitivas e canalizar o tempo das nossas pessoas para as tarefas que verdadeiramente acrescentam valor. Nós, a semana passada, publicámos em manchete uma notícia a propósito do crescimento das TIC em Portugal e a conclusão era a seguinte: tem maior peso na criação de riqueza, no PIB, tem um maior contributo para o país, mas, por outro lado, só num ano tinham reduzido o número de pessoas, de trabalhadores, em 30%. Apesar do que está a dizer, temos que assumir que numa fase inicial, pelo menos, vai haver uma redução do número de empregos. Saiu um estudo, o estudo mais importante é feito pela Microsoft, é evidente que é a Microsoft, e o que diz é que o saldo final será positivo em termos de criação de emprego. Acredita nisso ou a redução do número de trabalhadores é uma inevitabilidade e nós, seres humanos, teremos que fazer outras coisas, como ir à praia ou ir ao concerto? Eu não veria necessariamente esse o foco na redução de trabalhadores. Eu veria o foco, por um lado, na requalificação de trabalhadores. Sim. A utilização hoje em dia deste tipo de tecnologia e de ferramenta traz um desafio acrescido às empresas. Temos que dar formação e capacitação digital às nossas pessoas e nós já o fizemos em 1.400 dos nossos colaboradores nos últimos meses. Por outro lado... Mas tem reduzido o número de... Eu não quero arrancar-lhe a notícia, mas tem havido uma redução. Não vai arrancar a notícia. Não, essa redução é uma redução que se faz normalmente e é uma redução que é generalizada em vários setores. Não é algo que esteja diretamente relacionado com a inteligência artificial. Até porque a intervenção humana, não nos enganemos, continua a ter um papel absolutamente fundamental na gestão e na utilização deste tipo de ferramentas. Na supervisão da ferramenta. Primeiro na implementação. E essa implementação, desde logo, carece de um conjunto de preocupações, de controle, de teste. Portanto, é preciso verificar os resultados, é preciso conferir a credibilidade enfim, também destes resultados e destes dados. E, portanto, isso necessariamente é necessário continuar a ter a intervenção, digamos assim, humana. E, por outro lado, também naquilo que é hoje em dia a análise das necessidades dos clientes, isso é algo que o fator humano é absolutamente indispensável. E, portanto, e considera que a prazo isso vai manter-se? Isto é, estamos numa fase, apesar de tudo, houve uma grande aceleração nos últimos 2, 3 anos, mas considera que daqui a 10 anos isso que está a descrever não vai ser ultrapassado pelo enriquecimento da inteligência, menos não sei se até, são 10 anos, provavelmente de menos, facto então. o ritmo desta evolução é bastante significativo, mas aquilo que temos assistido é que, sem prejuízo destas iniciativas, nós continuamos a ter a necessidade das nossas pessoas pensarem os problemas que têm. Um dos exemplos que temos e que lançámos internamente, fizemos há um mês atrás o OpenAI Day, retirámos 200 pessoas do banco e colocámos-las durante 2 dias a pensar fatores e problemas muito concretos do seu dia-a-dia. Por exemplo? Por exemplo, o tempo que demoram a recolher informação pública por parte dos clientes para análises, por exemplo, de compliance. Por exemplo, notícias sobre negócios dos nossos clientes.
Portanto, pusemos pessoas que trabalham diretamente com o cliente, pessoas que trabalham nas áreas da IT, a usar esses a pensar o que é que são os nossos desafios concretos e a criarem agentes que pudessem implementar nos seus processos diários e com isso... O que é que significa criar agentes? São no fundo, mecanismos, são no fundo ferramentas de inteligência artificial okay. que no dia-a-dia permitem tratar dados, tratar informação, sistematizar. Tenho então duas perguntas para si. Uma é se a recolha, se a certa altura a necessidade de proteger a privacidade dos clientes não fica exposta quando um banco utiliza a inteligência artificial e faz uma pesquisa, faz uma colheita da informação disponível, isso põe de alguma forma em risco, pode pôr em risco a privacidade do cliente. E a segunda é se a utilização dessa informação, a recolha e depois a utilização dessa informação e a automatização das escolhas feitas pelo banco, deixam ser feitas por uma pessoa que escolhe à partida, por exemplo, o André Macedo, um crédito à habitação por isto ou por esta ou por aquela razão, se isso é controlável ou não, ou se põe em risco, de facto, a igualdade, enfim, a relativa igualdade, tendo em conta que o banco tem sempre critérios, claro, da atribuição de crédito, por exemplo, para compra de casa ou outro. Eu diria que é obrigação das instituições garantirem essa segurança e essa proteção. A utilização da inteligência artificial, seja no setor financeiro ou noutros, mas em particular no setor financeiro, considerando o tipo de dados a que os bancos têm acesso, obriga à implementação de sistemas de governance aplicados à inteligência artificial. O que é que eu quero dizer com isto? É necessário, primeiro, ter transparência nos modelos que são desenvolvidos. É preciso que estes modelos sejam explicáveis aos reguladores, por exemplo. E são? E são. É que ninguém percebe bem como é que funciona o algoritmo, não é? Portanto, como é que eles são explicados? Mas são explicáveis e são, sobretudo, os resultados têm que ser testados para que possam ser depois incorporados nos nossos processos de decisão. E isto tem naturalmente um processo, tem um tempo e tem uma cautela que tem que ser implementada. Por outro lado, proteção de dados, fundamental, um princípio de confiança bancária. Fundamental? Absolutamente fundamental e, portanto, toda a inteligência artificial tem que estar acompanhada de um mecanismo muito robusto de cumprimento da legislação, de cumprimento daquilo que são as expectativas dos nossos clientes, porque a confiança é absolutamente fundamental. E fiscalização externa, enfim, não falando em concreto do novo banco, mas olhando para o sistema financeiro na sua generalidade, tem confiança que isso vai ser a regra, mas que haverá exceções negativas e abusos e que vai ser preciso controlar isso? Ou pensa que haverá um equilíbrio natural que exclui as más práticas, enfim, quem abusa? Acho que sem prejuízo do equilíbrio natural, acho que os agentes que dinamizam e que implementam estes mecanismos têm essa obrigação. Naturalmente que os supervisores também farão o seu papel e naturalmente que os bancos hoje em dia estão sujeitos a um conjunto muito significativo de regras e são monitorizados de forma muito próxima pelos seus reguladores. Mas não provavelmente nesta área, embora também nesta área área também, mas é menos agressiva do que é na parte financeira pura e dura, isto é, nos rácios, etc. Não é. As tecnologias de informação hoje em dia, sim, a cibersegurança, todos os mecanismos de controlo que têm que ser implementados, hoje em dia fazem parte da agenda dos reguladores. Por exemplo, de que forma é que eles controlam? Qual é a proximidade que têm nessa fiscalização? Hoje em dia, dou-lhe um exemplo, na sequência de implementação do regulamento do DORA, residência operacional, os bancos têm que ter um conjunto muito alargado de obrigações, de registros, de reportes, inclusive ao regulador, relacionados com todos os prestadores de serviços de tecnologias de informação. Sim. E, portanto, a quantidade de obrigações que hoje em dia os bancos estão sujeitos, aumenta também a confiança e aumenta o ambiente de controlo em que esta tecnologia deve e pode ser implementada. E, por outro lado, há também um aspecto que referia relativamente à discriminação do André na concessão de crédito. Não se pode, só porque é careca, não faz sentido. Não é? De todo. Esta utilização tem que ser inclusiva e não discriminatória. E como é que isso se alcança? Alcança-se com a credibilização de todos estes processos e todas estas ferramentas. Ou seja, este teste que é necessário fazer aos resultados que são obtidos, antes de poder incorporar essas tecnologias nos nossos, sejam processos de decisão de crédito, seja nos nossos processos de avaliação de risco, é preciso que isso seja feito em permanência até considerarmos processo... Mas é credível que um banco resista à tentação de reduzir a sua exposição ao risco e, portanto, não usando até ao limite as capacidades que tem de
fiscalização, de controle, de acesso à informação sobre o cliente? Mas o que o É banco- credível que a prazo todo este contexto em que estamos a viver não vai tornar essa possibilidade cada vez maior? Essa possibilidade? É credível porque esses processos devem ser incorporados na medida em que facilitam a gestão diária dos bancos, mas ao mesmo tempo é preciso que sejam controlados. Externamente. E, portanto, em primeiro lugar, internamente. Os bancos devem internamente fazer essa verificação, fazer essa avaliação. Naturalmente que os controlos externos estarão lá sempre, seja dos supervisores, seja dos clientes, seja do mercado. Mas essa tarefa é uma tarefa que começa internamente. Mas que há enfim, se o objetivo de um banco é também dar lucro, que é legítimo e até importante para a viabilidade do negócio e para a criação de riqueza, esse músculo, esse impulso, esse incentivo para criar riqueza é mais forte do que a da fiscalização. Acha que existe um equilíbrio de forças ou terá que ser reforçado essa capacidade interna de haver uma espécie de provedor do cliente interno que fiscalize e que chateie o diretor comercial, o responsável? Nós já temos vários Sim. provedores internos do cliente, na medida em que Com poder acompanhamos real. com poder real. É para isso que servem também as funções de controle dentro de um banco. Mas devo dizer-lhe que, naturalmente, que há um apelo para a utilização destes processos e para a simplificação que isto traz, mas há, sobretudo, uma ideia também de sustentabilidade. Nós queremos um negócio sustentável. E esse negócio sustentável constrói-se com a confiança. Sustentável a prazo, do ponto de vista... Sustentável a prazo e sustentável endereçando aquilo que é mais importante para nós, que é, no fundo, o dia-a-dia dos nossos clientes e a missão dos nossos clientes ao longo das suas vidas e, portanto, isso tem na base a confiança e essa confiança, naturalmente, é na utilização de todos estes processos a par daquilo que é o acompanhamento, se quiser chamar tradicional, por parte dos nossos clientes, seja presencialmente ou através de outros canais de comunicação. Muito bem. Patrícia Fonseca, muito obrigado. Obrigada eu, bom dia. Obrigado. Muito bem, então passamos já para cumprir o horário para o primeiro painel, agora do futuro do talento e do trabalho, com o Pedro Santa Clara, professor catedrático e fundador aqui desta magnífica escola de programação, a Marta Cunha, Head of Transformation da SONAI, e o Eduardo Martínez, aluno da Escola 42, aliás, onde é que estão? Exatamente, aluno da Escola 42 e founder e CEO da Carbon. É tudo muito inglês. Podem voltar aqui para o palco. Obrigado aos três. Agradeço desde já a vossa participação. Para cumprirmos o tempo, começava a pedir o André. Pedro, vou começar por citá-lo. No artigo que escreveu para nós, Quem é Quem, neste artigo, publicámos agora no final de outubro, nele descreve que estamos a viver uma revolução, que a inteligência artificial e a automação estão a redesenhar o mundo do trabalho, mas continuamos a preparar jovens e profissionais como se estivéssemos no século XX. E conclui a defender que o futuro do trabalho não é tecnológico, é profundamente humano. Vamos por partes. O primeiro, porque é que o futuro do trabalho será profundamente humano, tendo em conta esta revolução tecnológica? Bom dia. Microfone, por favor. Bom dia, é um gosto estar aqui. E é engraçado porque estamos aqui a falar nesta conferência e na sala ao lado temos um programa de formação para empresas que nós fazemos, que se chama AI Dive, a ideia do mergulho na inteligência artificial, e em que levamos um conjunto de 50 a 100 pessoas de uma empresa ao longo de 3 a 5 dias, através de uma sucessão de desafios para utilizarem ferramentas de inteligência artificial a resolver temas como criar uma marca, fazer um website e uma campanha de divulgação do novo produto, ou um desafio de logística para planear rotas, ou um desafio de recursos humanos para avaliar candidatos para um posto de trabalho, ou integração de sistemas. E a graça justamente é que as pessoas, até apesar de tudo, curtíssimo espaço de tempo, 3 a 5 dias, percebem que têm um superpoder, que com meia dúzia de ferramentas são capazes de entrar em áreas que não são as suas e fazer um trabalho altamente profissional, mas, sobretudo, o que vão perceber é que isso só é possível com muita colaboração entre eles. As ferramentas de inteligência artificial não têm propriamente barreiras
técnicas à entrada. O interface é a nossa linguagem natural, não é preciso saber programar. É uma democratização do acesso. Exatamente, mas, por outro lado, há um ganho brutal de experiência, um ganho brutal de aprendermos uns com os outros. Há um amigo meu que é designer gráfico, que passou a usar ferramentas de inteligência artificial no seu trabalho. E aquilo que ele me contava era, primeiro, obviamente, a produtividade dele multiplicou-se por 3. De repente é capaz de fazer muito mais do que conseguia antes. Mas, sobretudo, o insight mais interessante dele é que ele trabalha com uma série de jovens que trabalham no ateliê dele, e ele diz, pela primeira vez eu sou capaz de ver o que se passa na cabeça deles. Porque nós, ao fim do dia, juntamos-nos todos e comparamos o trabalho que fizemos, as imagens que produzimos e os prompts que utilizamos. E eu, pela primeira vez, sei que referências é que eles trouxeram para gerar as imagens. E esta colaboração, para mim, vai ser verdadeiramente a chave para as empresas que vão ser capazes de utilizar a inteligência artificial de forma produtiva. E vão descobrir uma coisa muito interessante, que é, quanto mais variedade tiverem na equipa, mais ideias diferentes vão poder experimentar e melhor vai ser o trabalho que vai sair. Portanto, eu de facto acho que a inteligência artificial vai ser uma grande alavanca, vai dar-nos estes superpoderes a todos nós, que usarmos. Portanto, desde logo é preciso vencer essa barreira, temos de usar, mas depois vai mudar profundamente a forma de trabalharmos e vai torná-lo muito mais criativo e colaborativo. Isso leva-nos à segunda parte da questão, que é como é que preparamos as pessoas para esse futuro. Como é que tem de mudar o paradigma da formação para preparar o aproveitamento desse superpoder? Bem, eu sou suspeitíssimo nessa pergunta. Tenho ideias muito claras. Eu acho que a escola tradicional, as universidades tradicionais estão verdadeiramente obsoletas nesta era. Se quiserem pensar numa universidade, de certa maneira, empacotava 3 coisas. A transmissão de conhecimento, que era o que diferenciava e que durante séculos era a única forma de o obter, eram as pessoas que tinham o conhecimento. Depois há um segundo aspecto, que era desenvolver as nossas competências de alunos, as nossas competências profissionais, pessoais, de colaboração, etc. E de alguma maneira permitir-nos criar um network profissional. E finalmente dava-nos uma certificação, dava-nos um carimbo a dizer esta pessoa está habilitada a fazer isto e aquilo. Ora bem, o primeiro desapareceu. Quer dizer, primeiro com a internet todo o conhecimento se tornou livremente disponível para toda a gente. Com a inteligência artificial podemos, de forma personalizada, aprender o que quisermos. Quer dizer, se eu às 3 da manhã me der para aprender a biologia molecular, eu posso pedir a um qualquer chatbot para dizer, olha, não sei nada do assunto, mas gostava de aprender. Leva-me, por favor, numa introdução à biologia molecular. O terceiro aspecto, a certificação, está a perder importância a uma velocidade alucinante. Soube que a SONAI acabou de lançar agora um programa de recrutamento em que pela primeira vez deixaram de pedir graus académicos. E isto é uma mudança extraordinária. Porquê? Porque as empresas hoje são sofisticadas o suficiente para ser capazes de reconhecer as competências das pessoas. Não precisam da certificação de terceiros. O segundo aspecto, esse que vai ser verdadeiramente mais importante, o das competências pessoais de curiosidade, de criatividade, de resolução de problemas complexos, de decisão em incerteza, de pensamento crítico, de empatia, e também de valores como a ética e o accountability. Um segundo aspecto, a inteligência coletiva, a nossa capacidade de
trabalhar para outros, com outros para fazer emergir ideias novas. A nossa capacidade de aprender a aprender, estas que vão ser verdadeiramente as competências fundamentais para o futuro, as faculdades nunca conseguiram fazer. Dizem que o fazem, todas elas têm vagamente um curso ou de liderança, ou de negociação, ou não sei o quê, mas isso não acontece assim. Aqui na Escola 42, ou lá embaixo no Tumo, essas competências desenvolvem-se pelo próprio modelo de aprendizagem. É o processo de aprender, que é construído com desafios e com a colaboração entre pares, que leva as pessoas a desenvolver estas competências. É isto que vai fazer a diferença no futuro. Obrigado, Pedro. Marta, tendo em conta este... O que é isto, se quiser? Marta trabalha com inovação, trabalha também com recursos humanos, portanto faz o pleno do que estava a dizer o Pedro. Tendo em conta este futuro, que tipo de perfil procura uma multinacional como a Sodai, tendo em conta aquilo que o Pedro estava a dizer, incluindo a parte em que vocês já estão um passo à frente, já estão a escolher as pessoas de outra forma. Antes de mais, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui na vossa casa. Bom, não quero correr o risco de repetir, mas efetivamente há muito em que estamos de acordo. Quando nós olhamos para desde logo o que é isso de perfil, não é? E como o Pedro dizia há pouco, obviamente, vamos lá ao que nos dizem as definições académicas. Um perfil, uma pessoa, de ser sempre um conjunto de competências, sejam elas as chamadas hard skills e as soft skills, ou quisermos chamar as power skills, as human skills, o nome sexy que lhe quisermos dar, mas efetivamente esse equilíbrio entre as duas tem vindo a mudar. Ou seja, se de alguma forma no passado olhava-se para aquilo que são as competências mais técnicas, como estas têm que existir, e depois as competências soft, humanas, eram algo diferenciador, não é? Então, olha, eu fui para a faculdade, mas também estive numa associação de estudantes e isso diferencia-me de alguma forma, ou tirei um gap year, ou etc. De repente, exatamente porque as competências técnicas ficam cada vez mais obsoletas, mais rapidamente, a mudança do mundo é tão grande, nem vale a pena irmos por aí, que volta a ser importante o que o Pedro dizia, que é, mas eu tenho ou não capacidade de aprender? Eu consigo ou não aprender coisas diferentes em cada momento? Eu consigo ou não reinventar-me em cada momento? Eu consigo ou não ouvir os outros, ter uma capacidade de olhar para a diferença e perceber o que é que posso acrescentar de novo? E, portanto, de repente, efetivamente, obviamente que os títulos davam confiança, e é preciso tratarmos o tema da confiança, mas importa nós conseguirmos decantar dos títulos aquilo que são as competências das pessoas e entender não só aquilo que elas nos trazem hoje, mas, se calhar até mais importante, qual é o potencial. Exatamente. Qual é o potencial que elas têm para a frente. Porque, da mesma forma que já não há os empregos para a vida, não é? Não existem por vários motivos, mas porque a própria definição de uma profissão vai mudando. E, portanto, se eu hoje tenho uma determinada profissão, daqui a 3 anos é natural que esta profissão, como ela está definida hoje, não exista. E o que passa a ser importante é a minha capacidade de me reinventar, de ir aprender, de perceber outras nuances e de ser uma pessoa diferente. Eu não preciso ter a mesma carreira e, mais do que isso, convém que eu não dependa disso, não é? Que eu seja capaz de ir à procura de algo diferente e de me reinventar a cada momento. O que vos obriga a ter um trabalho interno muito mais intenso do que era até agora expectável de uma empresa. As coisas estão a mudar de tal forma que vocês são obrigados a mudar. Somos obrigados a mudar, somos obrigados a perceber, em 2 motivos. Primeiro, a tentar antecipar uma coisa muito difícil, que é entender quais são as competências necessárias no futuro. Obviamente que há umas que são relativamente óbvias, vamos lá, a resolução de problemas, a empatia, enfim, um conjunto delas que nós sabemos, mas vai para além disso. E, portanto, criar essa matriz que depois nos auxilia na formação interna dos nossos colaboradores, quer do ponto de vista mais técnico, quer do ponto de vista mais humano, é fundamental para, efetivamente, conseguirmos, à medida que o tempo vai andando,
apoiarmos da melhor forma o percurso, que deve ser um percurso desenhado pelo próprio e a responsabilidade do próprio de o fazer, para se ir reinventando ao longo do tempo. Marta, eu já regresso a si. Deixa-me só perguntar ali ao Eduardo, também para o introduzir na conversa. O Eduardo estudou aqui, na 42, e eu pergunto-lhe ao contrário do que perguntei ao Pedro. O que é que leva daqui de experiência? Já tem a sua própria empresa, mas antes teve posições noutras empresas. Sim. Como a Marta estava a dizer, como é que se diferenciou? Sim. O que eu acho até antes da inteligência artificial, o que eu achava de mais valor que a 42 dá para os alunos, não era só a questão técnica, mas era a capacidade de, em frente a um problema desconhecido, e que o aluno não tem ideia como resolver, conseguir iniciar e, eventualmente, resolver aquele problema, que é essa capacidade de se reinventar. Que eu acho que é o que todos nós precisamos ter para o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, muitos trabalhos vão deixar de existir e novos vão surgir, e cabe a nós ter essa capacidade de nos reinventarmos para estarmos preparados para esse futuro. Então, acho que esse é o principal elemento da 42, e isso vem da colaboração entre os colegas, de não ter os professores, de ter a flexibilidade de horários, de ter toda essa responsabilidade. Então, acho que vem daí. Sim. Obrigado, Eduardo. Antes de voltar à Marta, ainda voltar ao Pedro. O título do artigo era "Temos de aprender a usar a inteligência artificial, todos nós, com urgência". Aquilo que acabou por referir na primeira questão. Sabendo os nossos níveis de literacia, no geral, que não comparam bem com os nossos pares, particularmente a literacia digital, em que temos de nos esforçar para aumentar, como é que se responde a este gap? Não corremos o risco de ter aqui uma primeira divisão e uma terceira, né, uma segunda, ter aqui uma separação muito grande entre os que estão preparados e os que não estão? Corremos. Há um estudo, bem, tem havido vários estudos, mas há um estudo interessante da BCG que pegou em 100 consultores e pô-los a fazer o seu trabalho normal do dia-a-dia, metade usando ferramentas de inteligência artificial e metade sem. E mediram que aqueles que usavam inteligência artificial viam a sua produtividade aumentar 30% a 50% e a qualidade do seu trabalho subir também da mesma ordem, 40% a 50%. E, portanto, o gap entre quem usa e quem não usa é muito grande. Se nós... lembro-me de outra história. Em 1997, o Garry Kasparov, que na altura era o campeão do mundo de xadrez, perdeu pela primeira vez com um computador, com o Deep Blue da IBM. E no fim deu uma conferência de imprensa muito interessante em que ele dizia, bem, de facto, isto era mais ou menos esperado, não sabíamos quando, mais cedo ou mais tarde íamos perder contra um computador. O computador tem uma capacidade de estudar muito mais partidas de xadrez do que nós, tem capacidade de antecipar muito mais movimentos para a frente. Portanto, isto era inevitável. Agora, o que ele achava era que um humano com um computador, esses sim seriam imbatíveis, porque o computador trazia este trabalho de análise, etc., e o humano trazia o elemento de criatividade do inesperado. E, nesse sentido, temos todos de ser cyborgs, não é? Metade homem, metade máquina. Se não o formos, ficamos irremediavelmente para trás. Portanto, este é um aspecto que eu acho fundamental, e esse risco, isto não é um risco, isso já aconteceu, já se materializou. Já hoje em dia, quem não está a usar as ferramentas tem uma produtividade muito inferior aos outros. Nós aqui na nossa equipa, eu lembro-me de ter juntado toda a gente, penso que no princípio de 2022, e ter dito, o desafio agora para toda a gente é ver-se livre de todo o trabalho chato e repetitivo que têm de fazer. E se no processo acabarem com o vosso trabalho, não tem problema que a gente arranja outro. Há sempre muita coisa para fazer.
E os ganhos de produtividade têm sido incríveis, porque, quer dizer, nós, desde então, sei lá, crescemos de 2 escolas para 5, passámos de 500 alunos para 5.000 alunos, com pouco mais pessoas. Portanto, de facto, o ganho de produtividade é gigantesco. E aqui, quer queiramos, quer não, temos de fazer isto. A grande vantagem, como eu dizia, é que o interface destas ferramentas é a linguagem natural. Portanto, verdadeiramente o que precisamos é de experiência, é de experimentar, é de aprender uns com os outros, com uma vantagem, que era a outra conclusão deste estudo, que era todos os consultores tinham visto a sua produtividade aumentar com ferramentas de inteligência artificial, mas o ganho era proporcionalmente muito maior nos consultores mais fracos. Isto é, a utilização de ferramentas de inteligência artificial é um equalizador de capacidades. O gap entre os melhores e os piores reduz-se. E, portanto, eu diria, temos todos que usar, e quanto mais fracos formos, quanto menores capacidades tivermos, menores conhecimentos tivermos, mais devemos usar. Obrigado, Pedro. Marta, parte da resposta à próxima questão está dada. Onde é que entra a empresa nesta equação? Nós falamos de reskill, upskill. Para a empresa são iniciativas fundamentais este desenvolvimento. Vocês têm uma força de trabalho que têm de aproveitar, claro, e que têm de a manter a par daquilo que está a acontecer. Como é que vocês fazem isso? Isso sem dúvida. Eu só também, para não concordarmos em tudo, eu só discordo ligeiramente de um ponto de vista que é, eu até acho que as distâncias entre o melhor e o pior vão se manter, mas tudo vai subir. Tudo vai ser mais acima, tudo vai ser melhor, efetivamente. Agora, quem já for melhor de partida ainda pode tirar mais partido, eventualmente, dessas ferramentas, esta era a conclusão do estudo. Não fui eu que inventei. Mas há tantos, não é? Portanto, em relação ao reskill e ao upskill, obviamente que internamente é a nossa obrigação. É a obrigação olharmos para as nossas pessoas e garantirmos que todas elas têm as ferramentas adequadas, o contexto adequado para conseguirem evoluir. Vamos lá ver a cultura adequada para que isso aconteça, porque todos nós sabemos que às vezes as ferramentas estão ali, está tudo ali, mas efetivamente se a chefia não valoriza o tempo que é investido na formação, então isso não acontece. Mas enquanto, e aqui falo da SONAI, enquanto empresa que é, também importa perceber como é que o fazemos em termos de responsabilidade social para o todo e não apenas para os seus colaboradores. E aí refiro, por exemplo, 2 iniciativas que temos, uma com o Promove, em que nós próprios nos juntamos, quer ao IFP, quer a outras empresas, quer associações empresariais como a BRP ou a CIP, enfim, para criarmos programas de requalificação desenhados com as empresas, porque as empresas não podem só dizer há aqui um problema de gap de competências, têm que ajudar a construir e a diminuir esse gap e, portanto, isso através do Promove é feito com o desenho de programas específicos para a requalificação em função das suas necessidades, mas também porque não acreditamos que haja apenas um modelo certo, ou seja, cada pessoa também tem a sua forma melhor de aprender e eu acredito muito na forma como a Escola 42 o faz, mas também acredito noutros modelos, ou que é possível que haja outros modelos que se adequem a outro tipo de pessoas e, portanto, criamos a New Career Network, exatamente em colaboração com várias entidades de formação, em que temos um propósito. Vamos colocar aqui todos os cursos que têm uma taxa de empregabilidade acima de 70%. Porquê? Por causa da questão da confiança que referíamos no início. Se as empresas precisavam da confiança, lá está, de um certificado que vem de uma universidade, não tendo isso, qual é a confiança que têm, então, em alguém? Vão ter que ter os seus modelos, lá está, de avaliar competências, mas pode haver outros, e um pode ser o próprio mercado a dar. Se existem cursos que já têm essa taxa de empregabilidade tão grande, o mercado já disse que eles são bons, independentemente de serem certificados ou não serem certificados. E, por isso, este tipo de iniciativas também de responsabilidade social, para além de
tratarmos muito bem as nossas pessoas e criarmos uma cultura que é em si algo que preconiza esse tipo de desenvolvimento natural, individual de cada um, é também olharmos para quem não está na nossa empresa, mas que está na nossa sociedade e como é que nós, como um grande empregador, temos essa obrigação de apoiar esses também. Essa é a responsabilidade da empresa. Deixa-me pôr do outro lado. E qual é a responsabilidade do indivíduo para chegar àquele estádio? É o que nós chamamos own your journey. Tens que ser dono da tua jornada. Ou seja, por mais que possa existir todas as ferramentas, no final tem que haver a vontade. Tem que haver a vontade de cada um individual de se desafiar e de fazer o seu caminho, não é? Aí estamos a falar muito daquilo que é uma transformação de comportamento. E uma transformação de comportamento normalmente precisa de 4 coisas mais uma. Eu tenho que perceber porquê, é a narrativa. Porque que eu tenho que mudar alguma coisa no meu comportamento. Eu tenho que ter mecanismos de reforço, ou seja, na forma como eu sou avaliada, tem que ser melhor fazer as coisas de uma forma diferente. Eu tenho que ter as competências, eu tenho que ter o role model, e são as 4. O meu chefe também tem que ir para a formação, eu tenho que perceber que ele também se desenvolve, e no final do dia eu tenho que querer fazer essa mudança. E, portanto, eu diria que é muito importante ter todas as ferramentas, mas é igualmente importante termos uma cultura de raiz que faz com que a pessoa acredite no autodesenvolvimento e no desenvolvimento apoiado, mas que queira sempre estar a desafiar-se em contínuo. Portanto, sem dúvida nenhuma, há uma responsabilidade individual no desenho do seu percurso e no seu desenvolvimento. Obrigado, Marta. Eduardo, está agora como empreendedor, já esteve como empregado. A Marta estava a dizer que temos de ser donos do próprio caminho. Como é que se faz isso? Como é que se é dono do próprio caminho? O que é que se vai seguir? O futuro é indiferenciado, empreendedor, empregado, depende do dia. Sim, acho que o importante é estar sempre curioso e sempre querendo aprimorar as suas habilidades, que em alguns momentos vai significar aprender habilidades completamente novas e não só aprimorar as que já tem. O software, antigamente, antes desse boom de inteligência artificial, permitia automatizar ferramentas, tarefas que era possível especificar. Então, se havia uma série de regras e um sistema, era possível programar e automatizar. E hoje é possível automatizar tudo que é verificável. Então, se é possível verificar se um texto está correto, se uma imagem está boa, ou se um carro dirige sozinho, é possível automatizar. E essa nova era de automatização que abrange muito do que o ser humano faz, então por isso que temos que estar sempre disponíveis para isso. E acho que cabe a cada um ter essa curiosidade e se esforçar para sair da zona de conforto, estar sempre a aprender coisas novas. Que competências é que são necessárias para estar neste mundo novo? Marta e o Pedro já referiram algumas. Do ponto de vista do utilizador, como é que olha para o seu percurso? Que competências é que são fundamentais para ter sucesso, seja como empregado, seja como empreendedor? Como é possível Acho que encontrar a necessidade? É difícil definir o que é preciso ter para ter sucesso. Acho que é primeiro preciso ter a vontade de ter sucesso e estar disposto a ir atrás disso. E com base nisso, ou seja, estar disposto a ir atrás disso significa estar disposto a estudar, a enfrentar medos, e estudar tecnologia, estudar marketing, estudar várias áreas diferentes, estudar o que for preciso de acordo com o objetivo que tem em mente. Então, eu acho que o que é preciso ter é essa vontade e desenvolver a capacidade de aprender coisas novas e conseguir ser muito bom em algumas coisas, não só em uma. Isso permite, esse leque de habilidades permite que a pessoa vá jogando e fazendo o que for preciso para atingir os objetivos. Nós estamos mesmo na reta final, 1 minuto para cada um. Eu começo pelo Eduardo. Eduardo, num minuto, que conselho dá a quem entra no mercado de trabalho para continuar a manter capacidade para estar no mercado de trabalho? Esteja pronto para a mudança. Esteja pronto para a mudança que vai acontecer no seu trabalho, a mudança que vai acontecer na sua carreira, esteja disposto a isso. E daí não importa o que aconteça, você vai estar preparado para uma nova fase e vai estar seguro e vai poder avançar. Então esse é o conselho que eu dou para quem está a começar agora. Obrigado, e para quem Eduardo. já não começou agora, mas também já está no mercado há algum tempo. Exatamente. Obrigado, Eduardo. Marta, que conselho dá às empresas para a formação dos seus recursos, para
para as próprias empresas se adaptarem a esta mudança constante? Para mim tem que ver com a cultura. Tem que ver com apostar nesta cultura da chamada growth mindset, no contexto da Carol Dweck, de podermos estar sempre em evolução. E, portanto, se essa cultura existir nas empresas, então depois a aprendizagem ao longo da vida ou ao longo das carreiras vai surgir de uma forma natural e não de uma forma obrigatória. Muito obrigado, Marta. Pedro, para fecharmos, voltando ao início, que conselho deixa a todos para o que é preciso para se adaptarem a esta mudança? Insisto na formação, como é que se pode aceder a essa formação? É contínua, não é contínua? É uma disponibilidade que tem de ser contínua, essa sim? Nós vamos precisar muito de novos modelos de formação. Temos desafios como nunca tivemos. Nós, provavelmente, nestes próximos 5 anos, temos de dar formação a 1,5 milhão de pessoas empregadas, justamente nesta utilização de ferramentas de inteligência artificial, e nenhuma instituição de educação está pronta para esse desafio. Portanto, vamos precisar de novos modelos. Eu acredito que o modelo da 42 é um modelo que escala, que é eficiente e que faz a transformação não só tecnológica, mas também de atitude que é necessária para o futuro. Mas, acima de tudo, eu estou completamente de acordo com o Eduardo e com a Marta, que é, temos cada um de nós que ser responsáveis pelo nosso capital humano. Nós somos o dono do nosso capital, da mesma maneira que somos os donos do nosso corpo e temos que nos alimentar bem e dormir bem e fazer exercício, somos donos da nossa cabeça e temos que procurar estar continuamente na vanguarda, de estar preparados para os novos desafios que aí vêm. E desculpa alongar-me se calhar um bocadinho mais de um minuto, mas precisamos criticamente mudar a infraestrutura de educação. E para isso é preciso desregulamentar, é preciso dar incentivos certos e é preciso melhorar o governance, porque temos verdadeiramente instituições do século XIX a tentar preparar as pessoas do século XXI e não está a correr bem. E vemos que não está a correr bem porque houve uma quebra brutal na procura das universidades, porque temos um desemprego jovem muito elevado. Há muitos indicadores que mostram que a coisa não está a correr bem. Muito obrigado, Pedro. Marta, Eduardo, obrigado pela vossa participação. Nós vamos para a reta final da nossa conferência, da nossa zona de impacto. Vamos falar da economia digital e das necessidades que cria. É uma entrevista com o Eduardo Marçal Grilo. Foi um Ministro da Educação, mas é um homem de várias carreiras. A entrevista vai ser conduzida pelo André Macedo, diretor do Jornal Económico. Obrigado a todos. Por favor, qualquer voto. Vamos a isso. Muito bem. Cumprindo horários, o que é sempre bom. Enquanto o Marçal Grilo se dirige aqui, eu recorri à inteligência artificial, para não dizerem que o jornalismo não usa, a inteligência artificial usa, provavelmente até usa e não conta, o importante é de facto revelar, e eu pedi à inteligência artificial que me fizesse um resumo da apresentação. A pergunta foi como apresentar Eduardo Marçal Grilo. E a resposta foi, deve apresentar desta forma. É um destacado engenheiro mecânico e gestor português, conhecido sobretudo pela sua atuação como Ministro da Educação entre 1995 e 1999, durante o governo de António Guterres. Licenciado e doutorado em Engenharia Mecânica pelo Técnico, mestre em Mecânica Aplicada pelo Imperial College de Londres, especialista do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e diretor-geral do Ensino Superior, enfim, continua de uma forma esmagadora. E, portanto, vamos ter aqui 20 minutos certamente muito interessantes. Convidámos o Marçal Grilo porque foi, de facto, é uma pessoa que pensou e pensa as questões da educação, neste ponto em que estamos aqui a discutir como é que o ensino, não só universitário, mas as escolas, se adaptam a este novo mundo que está a acontecer com uma enorme rapidez, quando, a partir das universidades, como o Pedro Santa Clara dizia há pouco, a certa altura parece que ficam desatualizadas. Eu fui ver quantas universidades é que utilizam inteligência artificial. Quer dizer, exceto os cursos de engenharia e uns mais científicos, as outras continuam em 2025 a passar ao lado. Tem uma cadeira ou outra que são provavelmente mal ensinadas e com pouca informação.
E o ensino primário e secundário também, enfim, vai introduzindo os computadores, mas está completamente parado. Há aqui uma realidade em mudança brutal e o ensino está, exceto aqui a Escola 42, que tem esse modelo mais inovador, passo o elogio, parado. Como é que vai ser possível fazer alinhar as duas realidades? André, isto funciona? Funciona. Deixe-me primeiro fazer aqui uma manifestação do meu estado de espírito. Eu, com a idade, tenho vindo a ter muito mais dúvidas do que certezas. E tenho muitas dúvidas sobre as pessoas que têm muitas certezas. E, portanto, quando me fazem esta pergunta, eu olho para isto tudo com algum distanciamento, mas com grande interesse, porque tenho um grande interesse no meu país e, enfim, nas pessoas que nos rodeiam. E o que é que nós podemos fazer para melhorar está a funcionar? O grande problema que eu acho que nós temos é o da imprevisibilidade. Porque nós falamos da inteligência artificial, falamos dos algoritmos, falamos desta atrapalhada toda que estamos envolvidos e que modificou radicalmente a nossa vida, mas nós não temos bem ideia até que ponto é que isto vai alterar a nossa vida daqui para a frente. E isso implica que nós preparemos muito bem as pessoas, sobre os miúdos. Estou a falar de miúdos, para mim, é um conceito hoje muito vago. Tudo o que seja abaixo dos 55 anos é tudo miudagem lá em casa. Obrigado. Que é o filho, que é a idade do meu filho mais novo, de modo que o que está aqui é tudo gente muito nova. E bem, e graças a Deus. Portanto, eu olho para isto como um desafio enorme que nós temos. Não é só para as escolas, não é só para as empresas, é para todos. É para todos nós. É um desafio muito grande. Nós não sabemos, eu não faço ideia nenhuma o que é que daqui por 10 anos estará a discutir num fórum como este. Não tenho ideia. E penso que ninguém se arrisca a isso. Mesmo relativamente às profissões, que profissões é que vão existir, quais é que vão desaparecer, quais é que vão ser criadas. É um bocado um exercício. Há muitos gurus que fazem muitas... Quando se lê aqueles livros imensos que saíram aqui nos anos 90, do Alvin Toffler e do Nesbitt e daquela gente toda, hoje lê aquilo. Um escritor está a olhar para mim. A gente lê aquilo. Eu outro dia folheei os livros e disse... Há muitas coisas, digamos, há muita gente que pensou... Mas foi muito ao lado. Mas estão muito aquém daquilo que nós hoje temos. Os miúdos hoje mexem nestas coisas todas com grande facilidade. As escolas estão muito desatualizadas. Por exemplo, aqui, esta escola 42, eu conheço a escola 42, ainda não estava aqui, eu nem sabia que ela estava aqui, sinceramente. Tinha visto, eu estava na Panha de França, e a primeira vez que visitei fiquei muito impressionado. Eu sou muito amigo do Pedro e tenho um grande respeito pelo Pedro, e consideração e simpatia, e percebi que havia aqui alguma coisa de novo e que o futuro nos vai reservar o quê? Vai-se aprender das formas mais diversas. Cada um vai, em certa medida, aprender um bocadinho como quiser. O que é preciso é que queira. O que é preciso é que queira aprender. Porque o querer aprender, não sei se se recordam, mas aqui há uns 30 anos, talvez, fez-se um estudo em Portugal sobre o que é que as pessoas queriam aprender mais. E 50% dos inquiridos disseram que não queriam aprender mais nada. Não queriam aprender mais nada. Estavam satisfeitos. Estavam satisfeitos. Vocês achavam que aquilo chegava e sobrava. Ora, nós hoje, ou nós criamos nas pessoas uma vontade, uma curiosidade e um interesse por saber saber fazer e ir ao fundo das coisas, ou então as pessoas não conseguirão sobreviver. Deixe-me fazer-lhe a seguinte pergunta, seguindo esse raciocínio. Significa que as escolas e universidades, aquilo que provavelmente têm que ajudar a desenvolver é essa curiosidade e essa vontade. E que a parte curricular, sendo importante, ela é bastante mais móvel, porque a informação está sempre a mudar. Portanto, é menos, a educação vai estar menos ancorada nos factos puros e duros e mais em criar pessoas curiosas
e com capacidade para assumir, para procurar novas respostas. E capazes de utilizar esta panóplia enorme de formas de aprender. Porque ainda se aprende muito nos livros, por exemplo. Por exemplo, eu aprendo muito nos livros. Os livros, eu sou ainda um viciado nos livros. Mas quando eu trabalhei, a certa altura, trabalhei uns anos nos petróleos. Na Fundação do Gulbenkian, um dos valores que eu tive foram os petróleos. E tive que estudar. A Partex tive que estudar, porque eu não sabia nada daquilo. Eu sou um engenheiro mecânico, mas nunca tinha trabalhado. Nem sabia como é que o petróleo aparecia, nem como é que era explorado. E obviamente que o computador foi para mim absolutamente essencial. E a net, esta coisa toda. Simplesmente a net, aprende-se imenso na net. Mas é preciso a gente saber escolher, não é? Porque a gente carrega e diz investigação, biomedicina, não sei o quê, saem 200 mil artigos. É preciso saber filtrar. Portanto, não é possível estudar 200 mil artigos. É preciso a inteligência artificial já ajuda depois a resumir. A inteligência artificial já ajuda a resumir. Mas então, olhando para, enfim, um dos critérios, Portugal estava atrasado do ponto de vista da educação em 1974, tínhamos 56 mil alunos na faculdade, hoje temos meio milhão. Entre os 25 e os 34 anos, em 2000 tínhamos 17% de pessoas com licenciatura, hoje são em cada 2 há uma. Há aqui uma evolução muito grande. Mas isto é um parâmetro que começa a ficar ultrapassado, isto é, como é que as faculdades, que embora com Bolonha os cursos tenham sido reduzidos para 3 anos, a Faculdade de Direito são 4, a Arquitetura são 3 mais 2 obrigatórios, tudo isto vai ter que mudar. Mas a educação, o Ministério da Educação parece mais uma divisão de recursos humanos da gestão da carreira dos professores, que é importante certamente, e não um centro de saber que ajuda a que o saber chegue mais depressa às pessoas. André, isto não é fácil. É muito difícil. Os períodos de transição são sempre muito complicados. Sobretudo este, que é um processo rapidíssimo. Porque transição nós vivemos em transição desde que a raça humana, não é? Desde que os humanos, desde que o Homo sapiens tomou conta disto, ou julga que tomou conta disto, isto está sempre em transição. Sempre as transições são muito lentas. Mesmo a grande revolução industrial, no final do século XVIII e século XIX, etc., quando se começou a perceber que isto tinha uma outra explicação que não as explicações religiosas, que havia aqui várias coisas que estavam para funcionar. Esta transformação a que nós estamos sujeitos tem uma rapidez tal que vai haver vai haver muita gente desempregada, vai haver muita gente que vai ter que ser reconvertida. Há bocadinho o Pedro falava aqui nisso. Em Portugal vão ter que se reconverter milhões de pessoas. Eu dou-lhe aqui um número. Enfim, nesses estudos que, como disse há pouco, enfim, muitas vezes acertam e falham, um dos estudos mais relevantes dizia que até 2030 59% da força de trabalho global vai necessitar de se requalificar e que a obsolescência vai afetar 39% das profissões atuais. E que isto vai acontecer num período de tempo muitíssimo rápido, em 5, 6 anos, 7 anos. Como é que o Estado e as empresas se preparam para isso e as pessoas? André, e depois é preciso perceber que empresas é que estamos a falar. Sim. O país deve ter 1,5 milhão de empresas, mais ou menos, das quais para aí 99% são PMEs. São PMEs, não, são micro. Menos de 10 pessoas, sim. Uma coisa muito pequenina. Depois temos grandes empresas, temos 500, 600, eventualmente. Portugal tem um número muito reduzido. Eventualmente. Exportadoras temos 40 mil, não é? Que exportam mais de 5% da sua produção, pelo que eu percebi dos últimos dados. Portanto, o tecido empresarial português é uma coisa muito complicada. Como é que ele se vai adaptar? As empresas mais pequenas têm mais dificuldade em inovar e em receber estes eventos. Claro. Quer dizer, o senhor Mário, que nos fornece os legumes todos aqui, porque tem uma coisa mesmo ao pé de nós, esse senhor não vai, certamente, penso eu, não vai certamente entrar na era digital. Vai continuar a comprar as peras e as maçãs. Mas essas são as profissões que sobrevivem, as manuais, aquelas que... Estas não tenho a dúvida. Essas são as que sobrevivem. E sobretudo aquilo que tem a ver com a alimentação, porque eu acho que a inteligência artificial não nos vai dar de comer. Vai inventar novas formas de alimentação, provavelmente. Não sei. Mas cápsulas muito pouco saborosas. Espero que não. Não, eu acho que o desafio que o país tem é muito grande. E, sobretudo, as instituições mais responsáveis têm grande responsabilidade nisto.
as universidades vão ter que repensar muito bem isto. Não é? Porque o país hoje o país hoje tem quem pense. O país tem quem pense, não é? Tem? Tem. O país tem quem pense. Basta olhar para os números. Nós, em 1978, o país tinha qualquer coisa como 2.600 doutorados. E o país hoje faz 3.000 doutorados por ano, não é? Mesmo que 10% sejam de baixa qualidade, é um número muito alto, relativamente àquilo que foi aqui há 40 ou 50 anos atrás. Mas o esforço que é preciso fazer não é só meter os computadores e pôr as pessoas a meter computadores. É preciso ter, na educação há 3 pilares essenciais. O pilar dos conhecimentos científicos, que é fundamental. Ninguém consegue ter nem sentido crítico, nem capacidade de resposta, nem vontade de aprender se não tiver uma formação de base do ponto de vista científico. Saber onde é que está, de onde é que vem, a matemática, ter um raciocínio lógico, falar bem português, isso é absolutamente isso é a base do ensino. Isso é a base. Depois, há uma parte que é muito importante, que tem a ver com as atitudes e os comportamentos. As pessoas têm que ter uma atitude. Quando nós pegamos nas grandes empresas, nas boas empresas, não é preciso serem grandes, nas boas empresas, as boas empresas precisam de pessoas que sejam proativas. Pessoas que venham e que acrescentem. Não venham para fazer aquilo que lhes mandam, mas para poder dizer, eu sugiro que isto seja feito assim, é este o contributo que eu dou, é isso que as empresas precisam. As empresas não precisam de gente passiva, precisam de gente proativa. E depois há a questão dos valores. E essa a mim talvez seja aquela que me preocupa mais. Dos valores? É dos valores. Porque nós vivemos num mundo da mentira. Nós vivemos num mundo da mentira. Do contrafactual. Como? Do contrafactual, das coisas que não se... Não, é mais contrafactual. É da mentira. É o mundo da verdade, é o mundo da mentira. Antigamente falava-se do mundo da pós-verdade. Não é nada da pós-verdade, é a mentira pura. E uma mentira é desmentida, e continua a funcionar, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Ou não lhe é dada importância, não é? Não é dada importância, é dada importância sendo negativo, não é? Ou o problema da solidariedade, ou o sentido ético, não é? Quer dizer, os valores é a única coisa em que eu tenho verdadeiramente a certeza. Eu tenho a certeza que no dia em que nós perdermos os valores, esta sociedade em que nós vivemos afunda-se. Afunda-se porque ela tem, não é serem os valores ocidentais, são os valores que tratam da ligação entre as pessoas. E isso a escola e as universidades têm um papel a fazer, a casa... Tem um papel fundamental, sobretudo pelo exemplo. Não se dão aulas de ética, quer dizer, dão aulas de ética em cursos de filosofia, mas a ética é a prática da ética, é a prática da verdade, é a prática da solidariedade e, sobretudo, do respeito pelos outros. É preciso respeitar os outros. Os outros são diferentes, nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. É preciso respeitar as pessoas, respeitar a sua religião, a sua ideologia, a sua cultura, a sua língua, enfim, tudo aquilo que a pessoa tem. Não, mas é que isto é muito importante. Eu hoje ouvi, antes de vir para aqui, ouvi uma entrevista da Marjorie Taylor Greene. E é curioso, a Marjorie Taylor Greene, que foi a grande apoiante do Trump e que neste momento se virou contra o Trump, deu uma entrevista ontem à CNN. Mais vale tarde que nunca. Mais vale tarde que nunca, em algumas coisas. Mais vale tarde que nunca, exatamente. E fez uma declaração à CNN, que eu ouvi esta manhã, em que disse, eu não disse bem isto que eu vou dizer, mas é a minha interpretação. Eu estou arrependida do que fiz desde 2020, porque dividimos a sociedade americana, porque nós andamos a tratar os nossos adversários como inimigos, precisamos de nos unir, há muito mais coisas que nos unem. Disse-me lá, há muito mais coisas do que nos unem do que nos dividem. E quando isto é dito por uma facciosa do Trump, ex-facciosa, agora, bom, ela deve ser terrível, porque agora virou-se do outro lado, o Trump vai ter ali um problema sério, porque ela é, como eu escrevi num livro, ela é tramada. É tramada. É uma mulher com uma capacidade de convencimento, é uma georgiana de grande força. Ou seja, eu, nesta questão dos valores, eu insisto muito nesta questão dos valores. Porque, aliás, há uns 2 ou 3 meses, escrevi um artigo, porque houve 2 grandes amigos meus, pessoas que eu não vou referir quem são, que são 2 referências portuguesas nossas, minhas,
que me libertaram muito a ideia de que a educação não tem nada a ver com os valores, a educação, as escolas servem para ensinar coisas às pessoas. Isto não é verdade. Não é verdade. A escola tem que ser um exemplo do funcionamento em termos de valores. Na escola não se pode mentir, na escola não se pode não ter solidariedade, na escola não se pode ter falta de sentido ético, não se pode desrespeitar os outros, não se pode achincalhar ninguém, não se pode fazer bullying. E estas coisas são valores. Mas isso está na escola, e vamos ter que terminar, isso está na escola, ou, para alinhar aqui com o que estamos a discutir, é uma parte que vai ter que ganhar mais densidade do ponto de vista do pensamento interno para depois refletir nos alunos. É isso. É isso que tem que acontecer. É um fundo. Estas é que são as questões de fundo do funcionamento da sociedade. Mas isso depois não deixa... Enfim, aquilo que nós vimos nos últimos anos é que, a certa altura, tudo aquilo que saía propriamente do ensino curricular tradicional gera muita discussão pública, acusações de manipulação, estão a ensinar às crianças que é possível ter 2 pais homens ou 2 mães, ou 2 pais mulheres, ou 2 mães, e que isso entra numa área que deve ser excluída do ensino. Não se pode, a certa altura, tornar a escola um instrumento de luta político-partidária e não aquilo que deveria ser. É porque vai ser preciso um equilíbrio aqui. Será terrível se a escola se transformar num... Já é em parte, os currículos já estão a ser em parte. Foi sempre. Foi sempre, na verdade. Houve sempre... Aliás, tivemos aqui uma grande experiência durante o Estado Novo. O Estado Novo quis criar uma pessoa com características muito especiais. As leis de 36 eram isso. A grande reforma de 36 tinha como objetivo criar em cada português um soldado, não é? Sim. Está escrito. Não estou a inventar nada. Está escrito quando se faz a mocidade portuguesa. Sim. A escola, na verdade, sempre foi um braço do poder instituído, digamos assim. Quer dizer, a escola... Nós em Portugal temos... Nós, quando olhamos para a evolução disto, desde os mosteiros na Idade Média, passando por um Marquês de Pombal, que deve ter cometido um dos maiores erros da história da educação em Portugal, quando expulsou os jesuítas, que foi um disparate inacreditável. Depois trouxe os oratorianos, que não resolveram problema nenhum, e isso causou um transtorno ao país, que só depois de 1820 é que se conseguiu, só no século XIX é que houve alguma recuperação com o Passos Manuel, com aquela gente que fez o ensino secundário, e tudo isso veio mal até muito recentemente. Mas eu sou um otimista, vamos ver. Não quero deixar aqui a ideia... Não é um ludista, alguém que acha que isto vai correr, vamos bloquear o conhecimento e que, portanto, temos que manter as instituições mais ou menos como elas são. Não é possível. Travar o vento com as mãos. Não é possível. Nem desejável. Não é possível nem desejável. As instituições que se têm... O país não tem grandes instituições. Nós faltam-nos grandes instituições. Temos algumas. Temos algumas. Temos algumas, mas não temos grandes instituições. O país não há um sentido institucional forte no país. Há individualidades, é tudo muito fulanizado. Isso não é bom. Mas a minha perspectiva é positiva e otimista. Eu julgo que esta geração mais nova, esta gente abaixo dos 45, 50 anos... Já me está a excluir agora, não é? É boa. Eu acho que esta gente é boa. Acho que há muita gente boa. Eu tenho 2 referências de geração, que é a dos meus filhos, que têm 50 e qualquer coisa, 55, 57. E depois os meus netos, que têm 20 e qualquer coisa. E eu acho que estes dos 20 e tal são bons. São bons. Podem não ter... Quer dizer, não sabem a lírica do Camões. Isso não sabem. Mas lá chegarão. E não sabem quem foi o Sá de Miranda. Também não sabem. E não sabem quem foi o Dom Francisco Manuel de Melo. Se calhar leram a correr o Essa de Queiroz. Mas sabem outras coisas. Há muitas coisas que sabem. Têm mundo, que é uma coisa que nós não tínhamos. Nós não tínhamos mundo. Aliás, nota-se muito. Há uma coisa terrível em Portugal. E eu faço essa experiência tenho essa experiência quase todas as semanas, que as pessoas têm uma cultura essencialmente televisiva. A cultura televisiva é uma coisa horrível.
horrível. Os miúdos já não têm, porque os miúdos não veem televisão. Não vêem. Quer dizer, veem televisão nos telemóveis e Vêem pouco, é um eletrodoméstico estranhíssimo lá em casa. Não, veem umas coisas pequeninas. Veem os vídeos, os Vêem clipes. umas coisinhas, isso vêem. Mas a cultura televisiva tem um problema enorme, é que ninguém sabe verdadeiramente nada a fundo. E a gente tem que saber coisas a fundo. É superficial. Há coisas que têm que se ir até ao fundo. Muito bem. Para se perceber. Só para terminarmos, este modelo da Escola 42, não para fazer publicidade, é portanto um modelo que vai ter que... Este modelo é um dos muitos modelos. Este é belíssimo, porque a pessoa aprende ao ritmo que quer. A pessoa normalmente tem gosto no que está a fazer. E ter o gosto no que está a fazer... Tem o tal interesse. Tem interesse e gosto. Interesse e gosto. E pensa que a forma como aprende e a capacidade que tem para poder aprender, para além disto, não é? Não é só no computador que ele aprende, porque ele depois também gosta de ler. Também vai ler. E a leitura ainda é, na minha modesta oposição... É certamente. Ainda é uma fonte de conhecimento muito importante. Maior. Muito obrigado, Eduardo Marcelo Grilo. Muito bem, derrapámos aqui um pouco, mas fizemos uma viagem, enfim, culturalmente interessante com alguém que, enfim, que tem essa experiência e que nos ajuda a ver como este choque está a acontecer. E agora, para fechar, temos uma entrevista com o Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo, advogado, e que escreveu este livro, que vai na segunda edição, segundo soube, o que é sempre bom. Os livros estão livres a vender, e um livro sobre um assunto relevante, algoritmo, tenho dificuldade em dizer, algoritmocracia. De facto, esta ditadura do algoritmo, que é uma entidade meia esdrúxula ou cinzenta que não conhecemos. Adolfo, eu convido para te juntares então. Espero que comprem. É uma segunda versão mais explícita ainda. O livro não é provavelmente sobre o mundo do trabalho, embora ele também aflore estas questões na medida em que, se a nossa vida passa muito através do algoritmo, na verdade, a nossa vida e a vida das empresas, isso significa que o algoritmo acaba por definir até as escolhas das pessoas no mundo do trabalho. Pode acontecer isso, excluindo aquelas, definindo que o perfil certo para aquela função é assim, e, portanto, em vez de ter esse efeito de abertura do mundo e ter um efeito positivo, pode ter um efeito exatamente oposto, que é fechar ainda mais. Aceitando a existência de escolas como a 42 e, portanto, de alguma forma, uma coisa mais informal e mais baseada no conhecimento real, mas, por outro lado, pode dizer, não queremos nada disso. Há esse risco? Bom, já obrigado pelo convite. Várias coisas aqui ao mesmo tempo. A primeira, tem que haver mais liberdade para haver mais escolas como esta, ou com filosofias diferentes desta. Porque, como dizia o Eduardo Marcelo Grilo, nós não sabemos o que é que vai dar. Há 10 anos, os diagnósticos sobre as profissões do futuro são hoje completamente obsoletos. Portanto, nós não sabemos. E quanto mais liberdade existir para projetos educativos, em que cada um é responsável pelo seu projeto e vai construindo, dentro de determinadas balizas, a sua formação, e uma formação que lhe permita agarrar aquilo que a cada momento se vai tornando determinante, é essencial. Essa liberdade não existe. Este projeto nasce de muita casmurrice, não é? E o facto de ele ser o único, ou quase único, mostra que também precisamos de mais casmurros, mas também precisamos que as políticas públicas consigam favorecer a existência destes projetos. Há poucos anos, na Áustria, o Instituto do Emprego e Formação Profissional de lá, portanto eu não recordo o nome, criou um algoritmo para ajudar a fazer o match entre as pessoas que estavam no desemprego e os empregos que existiam. Passado algum tempo, detectou-se que o algoritmo favorecia apenas as pessoas que tinham um grau de empregabilidade bastante razoável, porque o algoritmo estava pensado para a eficiência. E por isso o mais eficiente era ir pegar nas pessoas que com mais facilidade vão encontrar o emprego e juntá-las às empresas que procuravam. E havia pessoas que estavam a ser literalmente ignoradas pelo algoritmo. Ele já nem olhava para elas. Isso foi quando? Está uma coisa... cerca de 5, 6 anos. Portanto, é um dos casos que é habitualmente dado, entre muitos outros, da introdução de inteligência artificial no Estado e das consequências e do impacto que isso tem. Isto não significa que não se devesse utilizar a inteligência artificial para esta função, como é evidente. Deve, aliás, com a capacidade de análise de dados que a inteligência artificial tem, que os algoritmos depois permitem, é possível chegar a um conjunto de decisões mais finas até. Porém,
não pode introduzir-se esse género de sistemas sem ter noção de como é que eles funcionam, os riscos que correm, como é que nós os mitigamos. E isso é o que eu acho que acontece em muitas empresas. E é isso que está a acontecer nesta altura. Isto é, a inteligência artificial que está a ser difundida ainda está numa fase verde em que o que utilizamos é muito genérico e, portanto, acaba por, tendo vantagens do ponto de vista da eficácia, cometer erros com essa gravidade que tu referiste. Enfim, mas os homens também cometem erros de enorme gravidade. O problema, ou a também questão... são preconceituosos nas escolhas. Desde logo. Excluíam as mulheres, excluíam minorias, excluem. Sim, e as ferramentas de inteligência artificial, sobretudo em termos de recursos humanos, ainda excluem bastante mulheres. Mas são baseados no conhecimento humano. No histórico e muitas homens. vezes em critérios de eficiência. Eu costumo dar aulas sobre inteligência artificial, portanto, sobre os riscos, e há aulas que são só para as direções de recursos humanos, que tipicamente, numa sala de diretores de recursos humanos, 90% são mulheres. E convido-as, no fundo, a fazermos um algoritmo para medir os trabalhadores que nós devemos valorizar na empresa, a carreira. E, tipicamente, o algoritmo que é trabalhado entre nós, no fim, favoreceu só homens. Mulheres. Porquê? Porque os indicadores que se colocaram no algoritmo são nomeadamente quantitativos, pessoas que não faltam a trabalho, pessoas que tiveram carreira estável ao longo do tempo. Ora, com isso, mulheres com baixas de maternidade, mulheres até aqui para os filhos, já começavam a sair fora e, portanto, não estou a dizer para não se utilizar algoritmos em recursos humanos, acho muito bem que se utilize, desde que se tenha noção de que existe este risco e como é que nós o mitigamos e como é que nós os matizamos. Portanto, não é uma questão da inteligência artificial ainda não estar lá, é uma questão, provavelmente, de muitas das empresas não têm noção de quais são os riscos e os desafios que um sistema de inteligência artificial mal desenhado ou mal pensado tem. E, portanto, sim, continuaremos a desenvolver esse raciocínio, mas estamos num ponto em que há essa vontade de corrigir esse desequilíbrio. Não é só vontade, há esse exercício concreto de corrigir o algoritmo, de lhe dar informação para que ele seja, ou a certa altura o algoritmo pode se tornar o woke. Não, claro, são coisas distintas. Uma coisa é estarmos a falar dos ChatGPTs, não é? Dos modelos de linguagem natural. Sistemas de inteligência artificial, sim, há uma grande vontade de melhorar. Na área dos recursos humanos, muitos têm sido descontinuados precisamente porque se discriminam mulheres e, portanto, há o objetivo, como é evidente, de tornar as escolhas o mais neutras possíveis. Só que há uma parte da decisão, se quisermos, que uma máquina nunca terá, que é a parte da empatia e da utilização de critérios que não são eficientes. Na nossa vida, nós tomamos muitas decisões não apenas com critérios de eficiência, são os valores que estão em causa. Ora, a máquina tenderá para a eficiência, ela tenderá para nos dar o resultado mais eficiente possível. Se eu não tiver a preocupação de ou encontrar forma dos juízos de equidade, de proporcionalidade, de justiça estarem ali, ou então de eu os compatibilizar quando faço a análise com a máquina, então podemos correr o risco de estar a tomar decisões más. A não ser que a inteligência artificial geral, enfim, quando ela for desenvolvida, acabe por introduzir essa escala de valores ela própria, ser mais humano. Ou então, em alternativa, dizer aquilo que o Pedro Santa Clara referia há pouco, de sermos um pouco cyborgs, isto é, a inteligência artificial ser incorporada no nosso cérebro e complementar. E, portanto, não tenho dúvidas, embora este cenário possa parecer um bocadinho distópico, mas não tenho dúvidas que nos próximos 10, 15 anos veremos corpos humanos misturados com máquinas. Não tenho dúvidas, olhos que não são olhos, braços biónicos, e isso só a ética poderá eventualmente resolver a questão de eu chegar a um hospital e dizer, olha, eu trabalho na agricultura, tenho 47 anos, vou fazer 48 daqui a uns dias, preciso dos meus braços para trabalhar, porque ainda tenho mais 15 anos de vida ativa, estes braços estão muito cansados, dê-me 2 braços novos. E o que é que vai impedir um hospital de fazer isso quando os braços estiverem à disposição, biónicos, etc. Não, esta ideia de mix entre homem e máquina pode-nos fazer agora muita confusão, mas nós temos pacemakers, não é? Na verdade, pode ser a nossa salvação, essa mistura. Eu tenho aí depois, aí entram, e eu não consigo desligar-me das dimensões dos valores que tenho e desde logo católico, mas de facto aí qual é a limitação? O ponto é, se o ser humano incorpora a máquina e se o ser humano continua no comando da máquina e não o risco distópico de ser a máquina a controlar o homem, é uma alternativa. Isso é outra. Enfim, o risco de a máquina controlar o humano, ele não é uma escolha, ou seja, o cenário não é não controla nada ou controla tudo. Okay? Vou dar um exemplo, digo muitas vezes, há pouco tempo encontrei uma amiga que está bastante mais magra e bastante mais gira. E ela disse-me, Adolfo, eu agora vivo
para fazer este relógio feliz. Quando ele mandar dormir, eu durmo. Quando ele mandar comer, eu como o que ele manda, acordo às horas que ele manda, vai. Do telefone, certo. Sim, e nós podemos achar isto caricatural. Mas estes relógios vão começar a dizer a que horas é que temos de telefonar ao nosso pai, porque já não ligamos há 3 dias, e se calhar está na altura de ligar, e vão começar a sugerir-nos decisões e, de alguma forma, vão começar a tratar das nossas escolhas. Portanto, e vão não começar é a definir até o que é o paradigma da beleza. Quer dizer que tu já tens na tua cabeça Claro, mais magra, mais bonita, Não, e que pode ir em certo sentido. Enfim, e também começa sempre por performance, para sermos mais produtivos, para sermos melhores, mas de facto vão condicionar bastante as nossas vidas. Portanto, eu não sei se isso é aquela ideia da máquina a comandar a pessoa, dos filmes de ficção científica, mas não tenho dúvida alguma que há uma componente de compressão do nosso livre-arbítrio que vem destes sistemas. O que é que pode combater isso? Awareness, ter conversas, a ética, termos a noção do que é a existência humana, do que é a natureza humana, de qual é o papel que queremos reservar às máquinas, onde é que queremos que elas intervenham no nosso papel. Eu não vou travar o vento com as mãos, embora ache que esta questão que nos pode parecer, ela é tão veloz que o ponto aqui não é, o Eduardo referiu isso e é completamente verdade. Todas as disrupções tecnológicas tiveram estas questões. Mas entre a invenção da eletricidade e até que a eletricidade estivesse nas nossas casas, foram muitas décadas. E agora é um período mesmo a internet. Muito portanto, limitado. Aquilo que nos é pedido, que agora, pensemos, que maturemos, que as decisões que temos que tomar agora, as limites que temos que criar. Muito veloz. E por isso, eu não estou muito preocupado com os setores dinâmicos das sociedades. Aquelas pessoas que têm capacidade de ver as oportunidades, de ver os riscos. Não tenho nenhuma preocupação com os alunos desta escola, porque têm a capacidade e a disponibilidade de perceber o mundo que está a ser criado. Não significa que todos vão ter êxito, mas todos fizeram aquilo que estava ao seu alcance para estarem preparados. Mas enquanto pensador de políticas públicas, as políticas públicas num Estado não podem ser apenas para aqueles que são os setores dinâmicos da sociedade e que a única coisa que a gente tem que fazer é desamparar a loja. E a grande parte da sociedade não tem de toda essa dinâmica, nomeadamente, se olharmos para a formação, para a qualificação das pessoas em Portugal. Exato. E o Estado tem um papel. Este papel de reconversão e de requalificação, que no papel é facílimo de fazer e é muito bonito e toda a gente fala disto, não está por fazer, mas está por fazer conceptualmente, que é, ok, como é que vai ser a formação profissional daqui para a frente, porque ela é ao longo da vida, já não é só quando a pessoa está numa hipótese de desemprego, e já devíamos ter percursos mais ou menos pensados para os setores que vão ter este impacto grande da inteligência artificial ou da tecnologia, e como é que os reconvertemos, que percursos de formativos Alguém tem, que saibas, algum país tem essa capacidade? Há países mais desenvolvidos nessa enfim, dinâmica. E sobretudo aqueles países do ensino dual em que têm essa capacidade, mas ainda estão a experimentar, não é? Ensino dual no sentido... São ensino, ou seja, tem menor discriminação, tem menor preconceito com a ideia de que há formação ao longo da vida, que as pessoas têm que trabalhar e experimentar, e que não é só a formação académica que fica aqui e depois a parte profissional vai para ali. Mas há um aspecto sobre as empresas que eu acho que era importante referir, que é, eu trabalho com muitas empresas naquilo que é a sua introdução de inteligência artificial e, portanto, nas suas estratégias, e todas fazem o seu decálogo ético e todas querem ser éticas. E essa é uma parte relevante, como é evidente, e parte relevante que depois tem impactos nos processos de tomada de decisão. Dizem querer ser éticas, provavelmente. E querem, de facto. Eu não questiono isso. Mas aquilo que provavelmente é o maior desafio ético de uma grande empresa que vai introduzir a inteligência artificial é este. Eu vou introduzir a inteligência artificial. Já escolhi onde, que é um ponto importante, que é não começar a maluca a pôr inteligência artificial em qualquer coisa. Ou seja, na empresa eu tenho isto e aqui vou pôr a aplicar. É aqui que eu vou, porque é aqui que vai ser incremental, é aqui que vai fazer a diferença. Eu vou colocar aqui, portanto, eu já tenho capacidade de saber quantas pessoas é que eu vou deixar de precisar ou que tipo de tarefas é que vão desaparecer. Sim. Daqui a 5 anos. É só daqui a 5 anos que eu me vou preocupar com aquelas pessoas ou começo já, enquanto empresa ética, com condições, a preparar o percurso que estas pessoas vão ter que ter ou que tipo de pacote de saída que eu lhes vou dar. Isso é o desafio que eu acho que os departamentos de recursos humanos falando com muitas empresas, as empresas, tendo em conta o contexto em que vivem, de uma competitividade muito intensa, de uma fiscalidade muito pesada, têm tantos problemas que o pensamento delas será como é que eu vou reduzir, de facto, o meu custo com estas pessoas daqui a 5 anos. No limite, isso pode implicar, de facto, reformatá-las, requalificá-las, enfim, seja o que for, mas o incentivo inicial é
não é produzir o bem, digamos assim, não é? A preocupação neste momento da maior parte das empresas é o que é a inteligência artificial e como é que isto toda a gente está a pôr, toda a gente tem. Há muito AI washing também, muitas empresas que falam de grandes estratégias e depois, concretamente, é pouca coisa. E, portanto, esta grande ignorância por parte das comissões executivas relativamente ao que é e onde é que ela pode fazer sentido dentro daquela organização. Ou então achar, que isso é o mais típico, é achar isto é um assunto da IT. Ora, a partir do momento em que nós começámos a introduzir a inteligência artificial, eu espero que sim, não é? Que integremos cada vez mais nos nossos processos de tomada de decisão empresarial, nós não podemos dizer que aquilo que determina ou condiciona ou orienta os processos de tomada de decisão de uma empresa é uma matéria da IT. Não podemos dizer. E, portanto, nós temos que trazer estas discussões para os conselhos de administração, para as comissões executivas. Mas ainda existe esse pensamento então tão... Existe muito, aliás. Portanto, significa que as pessoas utilizam a inteligência artificial às escondidas, na verdade. Essa é outra questão, o Shadow AI, onde existe muito, que é quando a empresa não tem um pensamento estruturado e não sabe o que é que há de fazer, as pessoas começam a utilizar por sua conta e risco e por isso partilhando segredos de negócio a torto e direito. Expondo a privacidade das pessoas, no caso... Enfim, isso, entre outras coisas. Isso agora, acontece. Portanto, é importante que as empresas tenham uma política de inteligência artificial em que saibam onde a querem aplicar e que permitam que o universo dos seus trabalhadores possa utilizar a inteligência artificial em determinados parâmetros. Claro. E porque a inteligência artificial vai ser essencial porque ela vai melhorar a própria pessoa. Isto é, o profissional. Melhorar a pessoa não sei. Mas o profissional. Vai melhorar o profissional se o profissional souber trabalhar. Portanto, tem que haver capacitação das pessoas. E se houver, e sobretudo, outro ponto é, quando se fala em cenários mais distópicos de inteligência artificial, a resposta típica é a supervisão humana. Se nós tivermos um humano no circuito, está tudo resolvido. Ora, eu vim para aqui e eu carreguei no Waze e vim para onde o Waze mandou. Eu não questionei o Waze. Eu questiono imenso. Pronto. Então vai ser bom supervisionar sistemas de inteligência artificial. Mas o viés da automação existe, isto é, nós delegamos com facilidade a decisão em sistemas, ainda por mais que nos disserem, e toda a gente nos diz todos os dias, que a inteligência artificial é muito melhor que nós. Todos os dias nós vemos. Aliás, todos os dias, no nosso e-mail, nas nossas coisas, aparecem ferramentas a dizer: quer que eu ajude a fazer? Quer que eu torne isto melhor? Portanto, todos os dias nós estamos a ser chamados de estúpidos e todos os dias estamos chamados a dizer: houve um prémio Nobel que inventou uma coisa muito melhor. Portanto, se eu questionar a máquina, eu vou sentir-me pouco capacitado para o efeito. Porque alguém inventou isto e esta pessoa é muito melhor do que eu. Ou seja, do ponto de vista da capacitação das pessoas, até para elas poderem supervisionar os processos de tomada de decisão, esse é outro aspecto que eu acho que as empresas deviam estar preocupadas. E como é que o ensino deve fazer isto? É como vimos há pouco, o ensino está cristalizado. Por um lado, o Ministério da Educação, que tem, de facto, uma tarefa muito difícil, é uma espécie de divisão de recursos humanos da empresa em que está a gerir a carreira dos professores, que, sendo legítima, não esgota o papel do Ministério da Educação. Devia pensar nisto que estamos a discutir aqui, que é como é que outros modelos, além da Escola 42, podem surgir. Como é que isto tem que ser adaptado? Os currículos estão completamente parados no tempo. Mas eu não ponho só responsabilidade no Ministério da Educação. Eu digo todos, isto. Claro. Quais é que são os assuntos em Portugal sobre a educação que se fala politicamente? Só há dois, que eu me recordo. Os costumes. Professores e carreiras, o que é mais do que legítimo, porque não há escolas sem professores, claro. Podemos concordar ou discordar. E a educação sexual. Isso. É a única coisa de que se fala. As questões dos costumes. A única coisa de que se fala. Fala-se em sexo e aparecem logo 20 mil pessoas a dizer que horror, que horror. Isto não se fala. Currículos não se fala. Portanto, pouco. E mais, não só não se fala, como se vota alegremente nas pessoas que não falam disto e que só falam da parte sexual. Eu sinceramente acho que isto é a sociedade a alienar-se por completo de uma das discussões mais importantes. E por currículos eu não quero dizer é preciso substituir os currículos e agora vamos ensinar inteligência artificial. Não é desejável que é que se faça essa... Desde logo isso. Acho que mais do que os conteúdos tem a ver com os skills que nós temos que ativar em cada criança, que são hoje muito diferentes daqueles que eu precisei de ativar. Mas também não tenho dúvidas que saber fazer pergunta... Eu posso contar este caso porque ele é cotidiano no nosso escritório. Nós, no nosso escritório de advogados, nós temos ferramentas de inteligência artificial e elas estão a ativar brutalmente a produtividade das pessoas. Porém, são pessoas que, como foram educadas antes da inteligência artificial, conseguem tirar o melhor daquela máquina. Não são nativos internacionais. Não são. Conseguem ver onde é que ela está errada, onde é que ela está a dar uma resposta. Tem pensamento mais crítico. longe porque tem esse pensamento crítico. Ora, aqueles que vão entrar agora, nos próximos anos, e que já vão entrar com aquelas ferramentas, eles, se não tiverem a capacidade de fazer os prompts, como se diz, não é? De
ter as perguntas, de contextualizar, saber quando é que elas estão erradas, etc., não vai tirar o partido todo. Por isso eu não estou... Portanto, temos que ensinar o pensamento crítico, que na verdade faz parte do ensino. E tens que ter... Mas tens que desenvolver essa, além dos valores que o Marcelo Grilo falava há pouco, mas é que está muito crítico. Mas lá está, mas está muito associado aos valores desde logo, porque isto tem a ver com cultura de trabalho, cultura de eu querer saber. A questão do ChatGPT é que ele dá-nos o resultado final de um processo cognitivo, que não é cognitivo, mas enfim, e nós não temos sequer acesso, salvo de forma muito genérica, àquilo que está por detrás daquela resposta. E habituamos-nos, ou estamos a habituar-nos a ter uma resposta pronta, sim, em que eu não tenho que ler nada, eu só tenho que ler o resultado final. Não micro-ondas. Como numa máquina de calcular. Eu já só recebo o resultado e não tenho que perceber o cálculo. Confio cegamente no que Só que a máquina de calcular, e isto é que é a diferença quando dou o exemplo da máquina de calcular, a máquina de calcular dá-me sempre o mesmo resultado, seja a que horas eu lhe perguntar. E, portanto, eu nunca me confronto, eu nunca tenho que duvidar da máquina de calcular. Hoje nós só tenho uma forma de perguntar à máquina de calcular, exatamente, que é limitada. E só há uma resposta. Sim. Ora, nós estamos a confiar em sistemas que nos dão respostas diferentes todos os dias, coisas que nós não aceitaríamos a um professor, que não aceitaríamos a um autor, que não aceitaríamos a um filósofo, nós aceitamos no ChatGPT. Aceitamos. E, portanto, é preciso perceber que nós não podemos aceitar isso. Ou seja, podemos olhar para aquilo não como um oráculo, mas como um instrumento e temos que fazer as perguntas certas. Portanto, eu aqui não sou muito pessimista nesta parte, embora me pareça, e por isso acho que os conteúdos sobre o que são as coisas, o que é verdade, o que são factos, isso tem que ser ensinado. Porque nós estamos a perder a capacidade, e vamos perdê-la com alguma rapidez, de distinguir o que é verdade e o que é mentira. Isto que falávamos há pouco da verdade e da mentira, no caso da imagem, tornou-se absolutamente central. Ainda há dias falava com a minha filha num restaurante de Madrid que apareceu um rato no meio do prato. Aquilo parecia verdade, mas eu duvido que seja verdade, porque tinha que ser servida à pessoa daquela forma. A questão é, nem a imagem é hoje prova da verdade. E tipicamente diz, bom, mas então podemos utilizar a inteligência artificial para descobrir se a imagem é falsa ou verdadeira. Eu não vou aí tanto, embora isso seja verdade, mas também acho que depois a tecnologia avançará para fazer ainda mentiras menos detectáveis pela máquina. O que me preocupa mais aí é o efeito cultural e social. É passarmos de uma sociedade que estava disponível para acreditar em tudo o que via, para passarmos a ser uma sociedade que não acredita em nada. E então, como não acredito em nada, deixo de ter referências sobre o que é verdade e o que é mentira. E então passo a ter as referências que são as emocionais, as afetivas. Eu acho que é verdade porque isto casa com a minha ideia do que eu acho que aconteceu. Então ou aquilo que o meu líder extraordinário anda a dizer que é verdade. Porque, pelo meio, ciência vale muito pouco hoje. Hoje em dia, a palavra de um influencer detox anti-vacinas tem mais capacidade de alcance do que um cientista que explica o que é que acontece com as vacinas. Estamos na cultura do review do restaurante. O tipo que ciência já não conta. Parlamentos estão a encarregar-se ativamente e de forma deliberada para dar cabo dele. Tribunais, toda a gente diz que os tribunais estão comprados. Jornais, está tudo comprado. Portanto, quando não há instituições que me deem o que é a verdade, quando eu deixo de ter referências, então a referência passa a ser é intuitiva e é emocional e é péssima, porque então é o I choose to believe. Eu decido escolher acreditar que sim, que está lá o rato. É uma fé. Que não está o rato. Certo, mas eu guardaria a fé para outras coisas. Muito bem, chegamos então ao final. Eu termino aqui lendo uma coisa da inteligência artificial. Não é possível fornecer o PDF do livro do Adolfo Mesquita Nunes, pois isso envolveria a partilha não autorizada de conteúdo protegido por direitos de autor. Portanto, se desenvolveres mais essa conversa, vais acabar por conseguir fazer isso. Vou? Vais. Mas olha que eu tentei, não deu. Vais, perde algum tempo e vais. Vou perder aqui algum tempo. Não sigam este conselho. Muito obrigado, Adolfo. Obrigado. Muito obrigado a todos. E pronto, terminamos então esta zona de impacto. Foi o quarto e último. Talvez façamos, como dizem os jogadores de futebol, alguns, uma próxima edição um pouco diferente. Muito obrigado a todos.